Sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 do Frutuoso Cast. Esse é um dia especial, um momento especial para todos nós aqui do Frutuoso Cast. Nós pensamos esse projeto há mais de um ano e hoje ele está sendo concretizado, um ambiente em que nós vamos falar sobre gestão, nós vamos falar sobre inovação, empreendedorismo, nós vamos fomentar no meio da advocacia e também no meio da gestão esse espaço para a gente debater os temas ligados à inovação, empreendedorismo, liderança e tudo que envolve esse universo tão maravilhoso e tão encantador da gestão. E hoje aqui nesse episódio número 1, um episódio especial, de um dia especial, como eu já falei, a gente está há muito tempo formatando esse projeto e hoje nesse dia especial, ninguém melhor do que o nosso convidado, um convidado muito especial, que está aqui conosco, que vai falar sobre esses temas aqui junto conosco, é o presidente da OAB Pernambuco, presidente Fernando Ribeiro. Seja muito bem-vindo, presidente, muito obrigado pela sua vinda, é um motivo de muita honra estar aqui, tê-lo aqui, recebê-lo aqui nesse episódio de inauguração. E seja muito bem-vindo para o Frutuoso Cast, a gente poder debater sobre empreendedorismo, inovação e gestão na advocacia. Obrigado, André, pelo convite. Para mim é uma satisfação poder estar inaugurando o podcast agora, esse novo projeto que você está liderando, né? Poder trazer um pouco mais da nossa OAB, da realidade, do que a gente tem feito, né? E também da minha experiência profissional. Portanto, assim, a satisfação é imensa poder estar falando com você hoje. Satisfação é toda nossa, Fernando. Bom, Fernando, fala um pouquinho, antes de a gente começar a falar sobre gestão, sobre aprofundar e afunilar os temas aqui, chegar onde você chegou não é fácil, né? Você chegou no topo da advocacia, presidente da OAB, imagino que você deva ter encontrado e enfrentado forças descomunais para estar onde você está. Então fala um pouquinho para o jovem advogado que está te ouvindo, como foi a tua trajetória para chegar onde você está hoje. Olha, André, eu sou aluno da Católica, fiz Direito na Católica, né? Estou completando agora 27 anos, né, de formado, 27 anos de advocacia. Desde o primeiro dia que eu saí da universidade, eu já estava advogando, não evidentemente sem registro, mas tão logo fui aprovado na ordem, já exerci atividade de forma plena, mas já estagiava, fui estagiário em bons escritórios aqui em Recife, tive a satisfação de ser tratado como um estagiário, como deve ser tratado, não como um boy de luxo. Um boy né? de luxo. Então, assim, o escritório me propiciou conhecer exatamente a realidade da advocacia, né? Me aprofundar cada vez mais na questão dos estudos, né? Eu advogo na parte de direito empresarial, direito comercial, né? E aí depois de estar, acho que cerca de já 15 anos na advocacia, né, passei a me interessar mais por participar da nossa ordem, né? Já acompanhava a OAB, mas não integrava a OAB, né? E depois fui conselheiro suplente da OAB, né? Depois fui conselheiro, né? Fui diretor por 2 oportunidades, né? Fui presidente da Caixa de Assistência e agora estou presidente da OAB Pernambuco. Mas confesso que foi realmente um trabalho muito grande que a gente procurou se dividir com o escritório, porque sou profissional liberal, né? Sobrevivo do meu escritório, então não posso deixar meu escritório do lado e viver só da ordem, né? Porque a ordem, na verdade, é um trabalho honorífico, né? Então você não recebe qualquer remuneração. Então é importante que os colegas saibam disso. Às vezes a gente ouve na rua um advogado perguntando: Fernando, qual é a remuneração? Eu digo: olha, não há remuneração para aqueles que participam da ordem, seja como conselheiro, como diretor, como presidente, né? Por quê? Porque é um trabalho honorífico. Aqueles que tenham a disponibilidade de tempo, que possam dedicar, né, exatamente passam a ter essa participação na ordem. Então, assim, esses 27 anos que eu venho aí como advogado, né, e agora estando presidente da ordem, né, confesso que foi um período assim de muita dedicação, de muito trabalho, mas essa dedicação ainda não acabou. Viu? Ainda hoje, à frente da ordem, a dedicação tem que ser ainda maior. Sim. E uma das coisas, assim, a título de sugestão que eu deixo aí para os colegas, principalmente os mais jovens, é a questão da organização. Sabe? Que hoje eu tenho que me dividir tanto no meu escritório, como exatamente na ordem, né? Que a ordem realmente toma muito tempo, né? Então, se a gente não tiver uma organização, uma equipe de escritório, né, um sócio, que você possa dividir essa responsabilidade, é muito difícil a gente conseguir exercer de forma plena e bem
nessas atividades que hoje atualmente eu tô exercendo. Sim, sim. Você falou que estagiou no escritório da advocacia. Pode falar o nome do escritório? Posso, estagiei no escritório de Martorelli. Sim, Na época era chamado Piauline Martorelli, que eram sócios na época, né? Depois Piauline saiu, e aí apenas Martorelli ficou o escritório, eu permaneci no escritório, fui estagiário, né, por mais de 2 anos, fui advogado por 1 ano e pouco, né? E depois, quando saí, aí eu me juntei com um colega advogado, né, comecei a advogar, tudo, e depois de algum tempo, né, foi quando eu estabeleci essa minha sociedade que eu tenho atualmente com o Ricardo Corrêa, né, que já é meu sócio há mais de 20 anos, né, também é um colega que já participou de ordem, atualmente está fora da ordem, a gente tinha um acerto, né, a gente brinca, mas é uma verdade, a gente tem que ter um acerto muito claro, tanto com o sim, sócio, sim, né, para sim. você dividir as atividades, como com a esposa em casa, Sim, né? sim, Porque são coisas que realmente você, em razão da ordem, lhe toma muito tempo. sim. E isso, se você não tiver um colega e a esposa que entenda exatamente essa atividade, evidentemente não dá para exercer de forma plena essas atividades. São dois casamentos, né? Um em casa e um no trabalho, mas a verdade é que são dois É casamentos, né? verdade. Aí vejam, pessoal, eu me considero um advogado experimentado, com tempo de estrada, porque tenho 13 anos de advocacia. Fernando tem 27 anos de estrada. Então veja quanta bagagem, quanta experiência não tem. 27 anos é mais do que o dobro do tempo que a gente tem. Veja que maravilha, né? E uma coisa, viu, André, importante na advocacia, né, como outras profissões, mas principalmente a advocacia, que ele trabalha com o nosso nome, Uhum. né? É importante que o profissional ele saiba que ele não vai formar uma carreira em 1 ano, Sim, sim, 2 anos, claro. ou até mesmo 10 anos de atividade, né? Sim, Isso aí é realmente com o tempo e diariamente você exercendo de forma correta, né? sim, De forma que a gente como atua às vezes em processos contenciosos, a gente tem os embates, né, sim, com claro. profissionais, mas a gente não pode tratar aquilo como fosse uma guerra, né, entre pessoas que, na verdade, você está exercendo uma atividade e o advogado ele tem que ter também o espírito de mediador, de conciliador, para poder resolver da forma melhor possível os problemas do seu Sim, sim, cliente. sim, Então, claro. assim, essa estrada que a gente vai construindo durante esse período é que é importante você ter exatamente, ser um advogado, bom advogado, né, saber se impor, evidentemente, mas principalmente lembrar que no dia seguinte a gente já vai estar no outro processo, aquele colega advogado Sim, que está do outro lado, às vezes pode ser um parceiro, sim, claro, né? sem dúvida. Então tem muitas situações desse tipo. Essa semana eu gravei um stories lá no Instagram falando exatamente sobre isso. O poder que está nas mãos de todos nós advogados. A gente pode operar a máquina do judiciário contra uma grande instituição nacional ou até internacional operando no Brasil. E o juiz é obrigado a deferir aquele pedido se tiver tecnicamente correto, dentro dos parâmetros legais. O juiz é obrigado a deferir. Você consegue mover a máquina do Estado, a mover uma empresa, às vezes, um grande banco, uma Caixa Econômica, um Itaú, que é a área onde a gente atua muito, o direito bancário. Então, é uma coisa simplesmente magnífica. E os advogados precisam entender que eles são a mola propulsora dessa máquina magnífica, gigantesca e muito interessante. Fernando, vamos lá, vamos começar a falar sobre empreendedorismo. Existe na velha advocacia, né, naquela advocacia mais tradicional, aquela coisa mais. Que o advogado ele não é empreendedor, não é empresário. Eu, inclusive, até encontrei conceitos que a advocacia é uma atividade científica, literária, e hoje em dia, a gente tem esse conceito muito forte de que tudo aquilo que você troca por dinheiro ou por alguma outra coisa é negócio. E negócio é o mundo empresarial. Então, como é a sua visão hoje sobre o empreendedorismo jurídico, empreendedorismo na advocacia? Como é hoje a sua visão com essa advocacia mais ortodoxa e essa advocacia hoje mais vanguardista? Olha, André, eu acho que a gente, primeiramente, tem que deixar uma coisa bem clara, que a advocacia no Brasil, ela não pode ser comparada à advocacia nos Estados Unidos, né? Sim. As origens são bem diferentes, né? Por isso a importância da gente começar
fazendo essa distinção que às vezes é muito comum, principalmente o jovem advogado, que assiste seriados, televisão, acha que a advocacia no Brasil ela é como se fosse a advocacia nos Estados Unidos. E é bem diferente, né? Eu entendo, claro, que a gente não pode ter uma atividade comercial como ocorre nos Estados Unidos, mas também a gente não pode ter tantas amarras, né, na advocacia, que você comprometa a atividade. Sim. E como toda atividade, a advocacia é uma atividade em que você precisa de uma organização, como se fosse uma empresa, precisa de uma formalização, né, precisa desenvolver exatamente métodos de publicidade. Sim. Né? O Conselho Federal hoje, até a gente foi um dos que propôs essas mudanças da questão da publicidade da advocacia, principalmente para ajudar o jovem advogado. Sim, Né? Porque o jovem advogado ele não tem a mesma disponibilidade financeira, né, para de repente escrever livros, sair em jornal, em revistas, mas ele exatamente com a rede social ele pode exatamente atingir um público. Equipara um pouco essas forças. Exatamente, mas aí é sempre bom a gente destacar que o Conselho Federal, em que pese a permissão, né, eu acho que até poderia permitir um pouco mais, mas em que pese essa permissão, ela tem algumas amarras. Né? Então você, por exemplo, numa rede social, aquela questão do impulsionamento não pode ser uma coisa desproporcional, né, que o advogado vai investir como se fosse uma grande empresa. Primeiramente, que não tem recurso. Né? E segundo, que há realmente essa limitação do Conselho Federal. Então, eu entendo que a gente tem que tentar compartilhar esse perfil da advocacia que existe no Brasil, né, com a questão desses novos meios de comunicação. Então, assim, permitir que o jovem advogado possa, sim, realizar sua publicidade nas redes sociais, mas também não é admissível, por exemplo, que o advogado vá para uma rede social expor um cliente, ou expor uma vitória na decisão judicial, né, expondo exatamente até o caso desse cliente, para que exatamente não haja essa mercantilização excessiva que a gente observa nos Estados Unidos, com outdoors, coisas desse tipo. E a Ordem ela tem feito esse trabalho de a gente poder acompanhar, auxiliar os colegas advogados. A gente tem lá na OAB uma comissão de empreendedorismo jurídico para poder orientar os novos advogados, os advogados mais experientes, né, como é que ele pode desenvolver sua atividade de uma forma mais profissional. E aí, evidentemente, ele tem recursos. Não sabia disso. Existe uma comissão de empreendedorismo jurídico na OAB Pernambuco. Exatamente, na OAB Pernambuco. Tem uma comissão que trabalha muito com a Comissão da Jovem Advocacia. Né, você ter ideia, né, foi uma construção que a gente teve já há pouco tempo, que foi a questão da sociedade unipessoal. Porque anteriormente você só podia ter uma sociedade se fosse pluripessoal, você tem que ter um sócio. Né? Às vezes você não tem uma pessoa com um perfil que você gosta, mas você termina fechando uma sociedade só porque há uma exigência legal. Hoje, a OAB, a sociedade unipessoal, ela já permite que você faça o registro e o número de sociedades unipessoais é maior do que a de pluripessoais. Mas por que isso? Para exatamente o profissional, que às vezes ele era autônomo, sozinho, né, trabalhar, ele possa constituir uma sociedade, ter um formato na sua escrituração fiscal, exatamente, e possa exatamente até pagar o valor do imposto realmente devido, né, naquele tipo de atividade. Sim. A gente vai falar muito, Fernando, com estudantes de direito, então, que ainda não estão familiarizados com alguns termos. Essa sociedade plurissocial ou unipessoal são formatos societários, né? Exatamente. O advogado ele pode estar em sociedade em conjunto com alguém, ou ele pode ser o que a gente chama de empresário solo ou advogado solo dentro da sua advocacia. Mas, presidente, vamos falar um pouquinho sobre a questão, o amigo citou aí a parte de marketing na advocacia. Eu lembro que antigamente, quando a gente começou a nossa jornada lá em 2009, a gente era regido pelo provimento, acho que era 94, do ano de 2000. E era cheio de amarras, cheio de impedimentos, não podia patrocinar. Vejam, era um provimento do ano 2000. Para você ter uma ideia, o Orkut foi lançado em 2004. Então foi antes do Orkut. A gente vai lançar aí um TikTok, obviamente não vamos fazer dancinha nem nada disso, vamos cumprir a sobriedade que a advocacia requer, mas a gente vai entrar no TikTok, né, Raquel? Vamos entrar no TikTok. E a gente vai entrar nas plataformas para ter uma advocacia mais harmonizada com a sociedade atual. Então, o provimento 94 do ano de 2000, ele foi 4 anos antes do Orkut, foi 7 anos antes do iPhone, do primeiro iPhone, foi em 2007, né, o primeiro iPhone. Então, veja que era outro planeta. Ali não existia o mundo que a gente vive hoje,
não é aquele mundo que existia hoje. E aí vem agora o provimento 205 de 2021, que vem para fazer uma grande mudança. Eu entendo, presidente, e acho que o amigo está certo, a advocacia ela precisa dessa sobriedade. Ela precisa. Nós somos diferentes, não estou querendo puxar aqui a sardinha para a nossa profissão, mas nós somos diferentes do que qualquer outra profissão. A gente tem poderes institucionais, a gente indica representantes para poderes da República. A advocacia ela é realmente diferente. E foi essa liturgia que nos trouxe até aqui, né? Mas como é que você vê hoje, Fernando, essa nova resolução, a de 2021, o que é que ela traz de mais avançado na sua visão e para onde a gente pode evoluir em termos de marketing jurídico com a atual plataforma de provimento que a gente tem na OAB? André, esse provimento de 2021, a grande novidade são a questão das redes sociais, né? Como você bem falou, na época do primeiro provimento não havia essa situação, esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia de redes sociais, e com essa necessidade, né, eu gosto sempre de destacar, principalmente do mais jovem, o jovem advogado que está entrando no mercado, né, de ter um meio de publicidade mais barato, vamos dizer assim, né? O provimento de 2021 veio exatamente a permitir as redes sociais. A gente, na época eu era presidente da Caixa de Assentos dos Advogados, né? Então a gente tinha contato muito grande com a jovem advocacia já naquela época, né? Em razão dos serviços que a gente disponibiliza para a advocacia, coisa desse tipo. Mas a gente observava que o jovem advogado não tinha exatamente aquela disponibilidade e o conhecimento para usar outros meios de comunicação para conseguir chegar ao mercado, para que fosse conhecido, né? Mas ainda acredito eu, André, que a gente possa abrir um pouco mais, tá certo? Porque algumas formas, por exemplo, patrocínio em revistas, alguma coisa desse tipo, ainda não é permitido. Ainda é vedado. Ainda é vedado, né? Existem aquelas revistas que a gente sabe que fazem referência aos advogados, mas são revistas especializadas. Mas eu acho que a gente poderia sim, né, permitir uma publicidade um pouco maior para que essas informações, é importante destacar, ela chegue ao principal figura, que é o cidadão. Eu gosto de destacar lá na ordem que o advogado é um transformador social. Sim. Né? O advogado é que conhece a lei e é ele que vai levar para o cidadão aqueles direitos que podem ser efetivados. Sim. São garantidos lá na nossa Constituição, mas que na maior parte da população eles não sabem, sim, não tem conhecimento disso. Né? Então aí o advogado é que vai permitir chegar junto a esse cidadão para que eles façam exatamente, ter iniciativa de entrar com ação, ajuizamento de uma ação, para que aí o direito seja efetivado, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente possa abrir um pouco mais, o provimento ele pode ser um pouco mais aberto, né? Algumas permissões que atualmente são vedadas têm que ser permitidas, sim, né? E, assim, eu estando atualmente na frente da nossa OAB Pernambuco, né? Que atualmente a gente representa aqui 41 mil advogados ativos, são 41 mil ativos, né, em todo o estado de Pernambuco, 70% da advocacia está mais aqui na região metropolitana, o resto espalhado pelo resto do estado, né, para que a gente possa permitir que o advogado, onde quer que se encontre, ele possa exatamente chegar ao cidadão e ofertar de forma legítima seus serviços. Exato, perfeito. Fernando, uma situação muito interessante que acontece muito é o advogado não conseguir, vamos adentrar um pouco mais no papo aqui de gestão, de escritório, gestão como um geral, gestão em geral. E uma questão que acontece muito com os advogados recém-formados, ou até estudantes que estão nos vendo agora, é que o advogado precisa entender o seu perfil. Todos nós temos um perfil. Qual é o perfil de Fernando? Fernando na advocacia é mais aquele advogado gestor, é mais aquele advogado que gosta de botar a mão na massa, despachar com juízes, desembargadores, é mais aquele advogado mais comercial, que gosta de fechar negócios, está visitando clientes. Como é o perfil Fernando advogado? Olha, André, eu até pelo início da minha carreira como estagiário, eu sempre gostei da parte contenciosa, sim, e da parte de ir a fórum, de ir a Tribunal de Justiça, de ir aos tribunais superiores, de fazer sustentação oral, distribuir memorial. Nós já tivemos no meu escritório, né, uma estrutura muito grande, eu já tive mais de 27 advogados no escritório, uma equipe grande. Gigante, né, teve escritório na época na Bahia, né, na Paraíba também, mas a gente terminou observando a nossa concepção, juntamente com o meu sócio, de fazer uma estrutura menor. E a gente poder focar naqueles processos que a gente acha que realmente valem
vale a pena a gente se dedicar. Né? Mas aí eu faço questão de ir ao fórum, eu sou desse tipo, de ir despachar com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Eu gosto muito desse contato. Tenho a parte de gestão, mas lhe confesso que o que eu gosto mais, a minha paixão maior é a parte do fórum, do tribunal, de a gente poder ter esse contato. Então, assim, eu acredito que você até, com a estrutura menor no escritório, lhe permite mais você ter esse tipo de atividade. O escritório muito grande, você termina virando mais gestor do que advogado mesmo, é verdade. Veja que o que Fernando falou aqui, e aí, Fernando, você está fazendo, quando você faz um movimento desse, você está fazendo gestão. O que Fernando falou aqui foi simplesmente o princípio de Pareto. Princípio de Pareto, 80-20. Ele resolveu diminuir a sua estrutura para focar no que traz mais recursos, mais efetividade, eficiência. Pareto traz para quem não conhece a teoria de Pareto, Pareto lançou na sociedade, no mundo da gestão, a teoria de que 80% do seu faturamento, da sua receita, advém de 20% da sua produção. E muitos advogados que estão nos vendo hoje vão perceber, analisando sua carteira, de que realmente 20% da sua atividade é que traz 80% do seu faturamento. Então, quando o presidente Fernando falou que resolveu diminuir o escritório, às vezes você diminui, você aumenta a margem, aumenta a eficiência e diminuir não necessariamente é um sinônimo de perder receita, perder faturamento. Às vezes você traz mais inteligência para esse faturamento. Você até falando isso, lembrou um episódio. Uma vez eu estava em São Paulo, eu fui para um seminário exatamente de gestão de escritórios. Né? E eu não lembro quem era palestrante na época, já faz muito tempo, e aí a palestrante começou a perguntar o que é que você quer do seu escritório, o que é que você quer do seu escritório. E aí um deles, ele perguntou, e aí o advogado respondeu, eu quero crescer. O advogado respondeu. E aí ela disse, olha, não pense que você crescendo, você tem um melhor lucro, um maior lucro. Sim. Às vezes é exatamente o inverso. Ou seja, você é muito grande, a lucratividade pode diminuir a margem. Né? Então, esse tipo de leitura é muito importante que o advogado perceba. E o mercado ele é muito dinâmico. Né? Então, num determinado momento, às vezes o mercado, vamos dizer, para advocacia de massa esteja interessante, mas num outro momento pode ser que a coisa não se mostre tão interessante. Sim. E aí é importante que aí você tenha esse acompanhamento diário, né, da sua atividade, para que você verifique que naquele momento é importante você mudar o foco. Sim, né? Então, de repente, não está mais valendo a pena você ter um escritório numa outra cidade. Sim, né? Então você termina verificando que a lucratividade é tão pequena que o risco não vale a pena. Não vale a pena. Né? Hoje seu escritório, como é que ele funciona? Vocês estão com quantos colaboradores? Como é que é a sua rotina hoje? Hoje no meu escritório somos 2 sócios principais, eu e o Ricardo, e nós temos cerca de 6, 7 advogados trabalhando conosco. Muita gente. Numa estrutura bem menor, mas bem menor que eu já tive na época, de só em Recife a gente tinha 27 advogados. Sim. Né? E funcionários, a gente tem 4 funcionários. Né? Então, a estrutura menor, mais enxuta. Né? É verdade que hoje em dia, também com essa questão do online, isso permitiu né, que você permaneça mais no escritório. Antes da pandemia, a gente tem uma necessidade, que a coisa era muito, muito processo físico ainda. Né? Havia uma demanda, às vezes, muito de estagiário, de ter que ir afora. O jovem advogado também ia fora tirar uma cópia de um processo. Às vezes até fazer uma audiência mais simples. Hoje em dia, você já permite que o advogado ele permaneça mais no escritório. Verdade. Né? Então, por exemplo, a atividade do estagiário, que antes você tinha muito estagiário por causa da necessidade de ir afora, você hoje já não tem mais. Sim, verdade. Porque você puxa o processo. Você ganha eficiência, exatamente. Você ganha eficiência. Os tempos modernos vieram para trazer uma modernidade, né? Trazer uma maior eficiência. Aí vejam, vendo sua fala, me vem aqui vários filmes aqui na cabeça e os perrengues na advocacia não são diferentes. Tanto o seu escritório com essa estrutura mais eficiente, mais focada na sua janela de Pareto, onde você resolveu fazer essa mudança há tempos atrás, quanto, por exemplo, lá na Frutuoso Advocacia, a gente tem hoje mais de 70 funcionários. E a gente percebe que os problemas hoje da advocacia, eles também estão correlacionados aos problemas de gestão. Você conseguir delegar, você conseguir formar time, formar equipe. E aí, Fernando, qual é hoje a tua visão, por exemplo, daquele jovem advogado que não consegue tempo
não consegue tempo para atender o cliente, não consegue tempo para ir ao fórum. É muito comum a gente ver advogados com problemas até psicológicos, precisando de ajuda psicológica porque não tem tempo para fazer nada. Como é hoje tua visão para esse advogado melhorar essa advocacia dele e melhorar na gestão do tempo? Olha, eu acho que primeiramente não existe essa história de dizer que não tem tempo para isso, para aquilo. Você tem que gerir seu tempo e você tem que exatamente direcionar para aquilo que você entende que seria o seu perfil e o mais correto. Não? Então, assim, quem diz que não tem tempo, na verdade, é porque não consegue se organizar. Está desorganizado. Está desorganizado, não sabe fazer agenda. Então, assim, primeira coisa é exatamente você fazer uma agenda e cumprir exatamente os prazos. Os prazos, os horários, né? Tanto no meu escritório como lá no OAB, o pessoal já me conhece que eu cumpro meus horários, né? Começo as solenidades dos eventos nos horários devidos, né? Não tem negócio de ficar, às vezes, solenidades cansativas, demoradas. Então, da mesma forma, a questão do trabalho no escritório. Então, às vezes, o que a gente observa que algumas petições são feitas de forma extremamente longas que o juiz não vai ler. É verdade. Então, se você está se dedicando a preparar uma peça que no futuro o juiz não vai ler. E não vai ler por quê? Não vai ler porque ela foi muito mal feita. Sim. Você, por exemplo, eu às vezes vi alguns estagiários ou jovens advogados preparando petições com referências à jurisprudência de tribunais que não servem de parâmetro. Sim. Às vezes, com todo respeito, mas citar de um tribunal que não tem exatamente vamos dizer, um histórico na formação de jurisprudência. Né? Quando você vai citar uma jurisprudência e você vai colocar na sua peça, você tem que colocar uma jurisprudência, primeiro, de um tribunal respeitado. Sim. Né? Um TJ de São Paulo, um TJ de Pernambuco, o STJ. Então é melhor eu citar uma jurisprudência do STJ do que eu citar 50 de tribunais pequenos que não servem de referência. Verdade. Né? E que quem vai decidir no final das contas é o STJ. Exato. Então, na hora da confecção de uma petição, não adianta você fazer uma petição extremamente longa, com referências à jurisprudência que não servem de parâmetro e que, na verdade, o juiz não vai ler. Verdade. Né? Então, até a administração do tempo começa exatamente por aí. Verdade. Você saber confeccionar uma peça. Perfeito, Fernando. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava me lembrando que lá no escritório eu dizia muito isso para a minha equipe. Olha, quando for falar, a gente advoga também, Fernando, muito na área de direito imobiliário. Uhum. E hoje, uma referência muito grande, veja que coisa interessante, né? O princípio da especialidade. A sexta turma de São Paulo é uma referência para o STJ quando o assunto é direito imobiliário. Pronto. Veja que coisa mágica, né? Magnífica. Verdade. E aí eu dizia muito, olha, usa as jurisprudências, vamos usar as jurisprudências do TJ São Paulo quando o assunto for direito condominial, imobiliário. Porque o pessoal lá é quem lança a vanguarda das teses. Verdade. Então é importante que o advogado conheça qual é o tribunal mais vanguardista, mais especializado, mais profundo naquela determinada matéria. Isso é fundamental. A gente vai lançar, Fernando, aqui no Recife, é a primeira edição também que vai ter. Nós vamos lançar uma imersão presencial para advogados, em que a gente vai trazer jovens advogados, ou até advogados mais veteranos, para falar sobre gestão. Vai ser agora, dia 21 de outubro, vai ser lá no auditório da Frutuoso Advocacia. E nessa imersão a gente vai trazer temas sobre liderança, gestão, sobre, por exemplo, gestão do tempo. Os advogados hoje têm muita dificuldade em fazer prazos. Eu lembro, Fernando, de uma história que a minha irmã me chamou dia 31 de dezembro. Veja que coisa... isso marcou, foi um ponto de inflexão para mim. Dia 31 de dezembro, de 11h20 da noite, minha irmã me mandou uma mensagem, Carol, tá lá em Lisboa hoje, beijo, minha irmã, me mandou uma mensagem, André, é sério isso? Exclamação. Você vai romper ano no escritório. Veja como eu era, a loucura que era para eu botar, fazer o escritório. E aí eu fui justamente para São Paulo, fui estudar em Londres, fui estudar em vários locais, buscar ferramentas de gestão para poder mudar minha advocacia. E hoje, graças a Deus, quando eu viajo, meu escritório não para, a gente tem as rotinas continuando, cada advogado sabe o que vai fazer, e a gente tem hoje essa gestão muito bem alinhada e conseguimos vencer esses desafios da gestão. Como Fernando, hoje, a tua visão, por exemplo, para o setor comercial do escritório?
que é que você acha de os escritórios que têm setores comerciais? Hoje em dia, os escritórios de São Paulo estão com setores comerciais com 70, 80, 100 pessoas. É uma advocacia muito dinâmica, né? Eu acho muito bonita essa parte da advocacia. Qual é a tua visão sobre isso, Fernando? Olha, eu acho que a questão do setor comercial, ele, se não tiver o que mostrar, esse escritório não tem como, vamos dizer assim, Ter comercial. ter esse comercial, né? Então, assim, Tem que ter o que mostrar. sejam aqueles escritórios que trabalham com volume, eles precisam primeiramente mostrar através de números, né, que exatamente ele vem tendo sucesso, e aí, evidentemente, determinado cliente que tem um perfil de um outro, ele possa também levar para aquele outro cliente o sucesso que ele tem obtido, né? Então, assim, a primeira coisa é ter exatamente o que mostrar. Sim. Né? Então, você ter bons profissionais é importante, evidentemente que sim. Começa a partir daí. Sim. Né? Mas se você também não vem obtendo bons resultados, aquilo ali com certeza não vai te ajudar a vender, no caso, o produto que é o advogado. Sim. Né? Então, assim, o lado comercial, ele passa primeiramente pela qualificação, por ele poder ofertar àquele novo cliente uma coisa que o cliente não está conseguindo com outro advogado. Sim. Né, que são os resultados, que, como eu falei, essa questão de você, por exemplo, ter uma peça que vai ter um resultado efetivo, diferentemente de uma peça muito longa, confusa, que o juiz às vezes não lê. Né? Então, assim, se você não teve, né, através desses números, um resultado positivo, você não vai ter o que mostrar. Verdade. Então, o lado comercial da advocacia tem essa peculiaridade de a gente não estar vendendo um produto ali que está na prateleira. Sim, sim. Né? O advogado está se vendendo. Verdade. Né? Então, primeira coisa, o cliente ele não vai querer vincular a imagem dele a um escritório ou um advogado que não tem boa referência ou boa imagem junto ao Poder Judiciário em determinado estado. Então, se o advogado é uma pessoa que vem exatamente gerando problema no tribunal ou tem um conflito com alguns juízes, com alguns desembargadores, né, evidentemente que o resultado não vai ser positivo nos seus processos, né, porque a gente sabe que termina desvirtuando o foco do processo e o juiz termina não permitindo que o advogado exerça de forma plena a defesa do cliente ou a produção de uma prova. Isso vai terminar comprometendo. Então, assim, acho que a primeira coisa, né, é exatamente você ter um comercial, mas tem que ter o que mostrar. Sim, sim. Não adianta você estar na rede social, né, batendo aquelas fotos, um carrão bonito, coisa desse tipo, se não tiver o que mostrar. Primeiramente, que isso é proibido. Sim. Né, que é proibido. E segundo, exatamente, que com certeza, para exatamente os clientes, esse tipo de informação não é interessante para ele. Né? Os clientes eles são muito analíticos. Então, eles querem exatamente verificar quais são os resultados positivos que você conseguiu angariar para um cliente que vai exatamente também, possivelmente, levar para ele. Sim. Então, o lado comercial tem que estar sempre muito ligado aos advogados do escritório que têm resultados positivos e, evidentemente, vão levar para os outros clientes. Perfeito. Concordo, gênero, número e grau, Fernando. Eu acho, Fernando, que hoje muitos advogados precisam mudar a visão um pouco sobre a questão de um departamento comercial na advocacia. A gente fez uma mentoria com alguns advogados e eu ouvia muito isso, mas comercial com o escritório não combina. A gente precisa entender, nós advogados, que tudo hoje é venda. A gente hoje, Fernando hoje, é um produto hoje muito mais gourmet, muito mais complexo, porque quem contratar Fernando hoje, contrata Fernando, presidente da OAB, um advogado com 27 anos de estrada. Isso aqui tem que ser respeitado, Fernando. 27 anos, você passou pela prova do tempo. Então, chegar onde você chegou, presidente da OAB, dono de um escritório de sucesso. Então, isso é a prova do tempo. Então, isso é venda. Você hoje é um produto muito mais especializado. E tudo é venda. Quando você vai paquerar a sua namorada, você vai se vender. Quando você vai, por exemplo, comprar um carro, você vai vender para o vendedor do carro que você tem a capacidade de comprar. Tudo é venda. Então, quando a gente tem essa visão que o escritório não pode ter um setor comercial, isso para os advogados é péssimo. E é muito bom a gente ter um presidente, parabéns, Fernando, ter um presidente da OAB que pensa como você, que tem essa visão mais aberta, mais vanguardista. Isso estou muito feliz, Fernando, de ver que você tem essa visão. Isso é muito, muito produtivo, producente para a advocacia.
Fernando, deixa eu te mudar de assunto aqui. Eu vi que teve uma situação na OAB, falar um pouquinho do sistema OAB, né? Eu vi que teve uma situação na OAB que você foi um dos líderes, o cabeça dessa situação, em que a OAB está mandando listas sextuplas com divisão de gênero, né? Imagino que isso deve ter sido um grande enfrentamento, né, que você enfrentou. Deve ter sido algo diferente. Eu nunca vi um OAB fazer isso, Fernando. Eu queria que você falasse como foi isso. Para quem não sabe o que é, a OAB, ela indica pessoas para alguns cargos da República, STJ, tribunais. E essa indicação, ela tem alguns parâmetros hoje que o Fernando mudou. Eu queria te ouvir, Fernando, sobre essa situação. Eu achei isso muito bacana, esse movimento que vocês fizeram. Essa questão do quinto, André, como exatamente a gente está falando também para estudantes aqui, né? O quinto constitucional é a figura de um quinto dos tribunais, ela é composta por indicações da Ordem dos Advogados ou por indicação do Ministério Público. Qual é o propósito disso? É você ter na composição do tribunal uma diversidade de origens, de formação, que aí você vai ter um julgamento, vamos dizer assim, mais apurado. Um julgamento geralmente feito por 3 desembargadores, ou 5 desembargadores, ou 5 ministros, né? E esses desembargadores, exatamente, eles vêm uma parte da magistratura, mas uma parte dela, esse 1/5, ela vem da advocacia ou do Ministério Público. E a OAB, da mesma forma que o Ministério Público, ela faz essa indicação. No caso aqui em Pernambuco, a gente faz a indicação para o Tribunal do Estado de Pernambuco e para o Tribunal Regional do Trabalho. Sim. Né? E essa lista é formada pela OAB, né? No caso aqui em Pernambuco, a gente faz uma votação direta na classe, a classe é que escolhe, nessa forma democrática, sendo que eu acreditava que a gente precisava dar uma ajustada nessa indicação para que essa listagem, essa lista sexta, de 6 nomes, tenha a representatividade feminina. Sim. E tenha também a representatividade de colegas negros. Né? Mas por que isso? Ora, porque 51% hoje em dia da advocacia brasileira é formada de advogadas. E não tinha sentido a gente mandar uma lista com uma mulher e 5 homens. Né? A gente precisava mandar de uma forma que obedecesse esse parâmetro, né? A questão do gênero. E também a questão da representatividade dos colegas negros, que hoje são um grande número de colegas negros que participam, que são advogados. Daí a gente observava também essa dificuldade. E aí, quando eu assumi, eu tinha esse compromisso com a classe, tinha me comprometido quanto a isso, né? Quando eu assumi, eu fiz a mudança do regimento interno da OAB em votação. Nós fomos o primeiro estado no Brasil, primeiro OAB no Brasil, a fazer essa mudança através do nosso conselho. Não foi uma decisão monocrática do presidente da OAB, né? Foi no conselho, levei a questão, fizemos uma discussão de mais de 3, 4 horas e aí entendemos que era um formato interessante para a gente ter uma representatividade da classe. Né? E aí mudamos o nosso regimento interno na nossa OAB, foi o primeiro, como eu falei, o primeiro OAB do país, e hoje em dia essa lista ela é composta de que forma? Por 3 homens, 3 mulheres, dentre eles um homem negro e dentre eles uma mulher negra. Evidentemente tem que ser advogados. Né? Então a gente leva essa consulta para a classe faz essa votação e a gente seleciona dessa forma para que a gente possa levar para o tribunal, tanto de justiça como o Tribunal Regional do Trabalho, uma lista que represente a advocacia. Né? Isso é importante, que serve, inclusive, André, de parâmetro para outras OABs, para tribunais, né? Para que haja o respeito dessa questão da paridade, que é uma das pautas mais importantes para a gente dentro da OAB. Perfeito. Parabéns, presidente. E essa medida ela é importantíssima, traz também justiça, né? As mulheres hoje elas estão dominando a sociedade, né? Elas estão aí a todo vapor e existe um preconceito histórico, né? Existe um preconceito histórico e ele passa a ser mais equânime, equilibrado com esse tipo de medida. Parabéns, presidente. Fernando, como é hoje tocar a OAB? Você falou em 41 mil advogados. Eu te falei aqui, te confidenciei que achava que a OAB tinha talvez 10, talvez 20 mil. A minha OAB é número 29 mil. Por esse número, eu imaginava que muitos advogados vão para concurso, outros advogados não exercem a profissão. Enfim, eu imaginava que tivesse ali entre 10 e 20. Você falou em 41 mil. Não deve ser fácil enfrentar uma situação dessa. Não é um público qualquer, são advogados. Né?
um público qualificado, um público que pensa, um público que tem seu senso crítico. Como é tocar 41 mil advogados, fazer gestão numa entidade tão importante como a OAB? Como é tua rotina, Fernando? Você chega de manhã, você vai para a OAB, você vai para o teu escritório. Fala um pouquinho mais, o jovem advogado quer te tietar um pouquinho, conhecer como é tua rotina hoje como presidente da OAB. Confesso que não é fácil, é um desafio grande, né? São 41 mil advogados ativos, né? A gente já entregou agora, nos últimos dias, a OAB 63.200 e pouco, né? Então, assim, a minha OAB é 16 mil, a sua 29, a gente já está entregando a 63 mil. Então, assim, o desafio é grande. Mas por isso, viu, André, é importante a gente conhecer a realidade. Eu, antes de ser presidente da OAB, fui conselheiro por 2 oportunidades, fui do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, fui secretário-geral da Ordem, fui presidente da Caixa de Assistência, e chegar na OAB, na presidência, você tendo essa experiência, você chega conhecendo a realidade da advocacia, e aí você pode exatamente atender a advocacia da melhor forma. Então, em Pernambuco, que somos 41 mil, como eu falei, né, hoje ele está espalhado pelo estado todo. Além de Recife, a gente tem mais 29 subseccionais. Eu, quando assumi a OAB, eram 25 subseccionais. Mas haviam localidades que precisavam exatamente de uma aproximação maior da ordem. Você abriu mais 4. Abri mais 4. Então, eu abri Perfeito. São José do Egito, que ela foi desmembrada exatamente de Afogado da Engazeira, porque São José cresceu muito, precisava ter uma OAB mais próxima, a OAB, a Caixa de Assistência, a Escola da Advocacia. Sim. Abri também com cerca de 200 advogados, né? Abri São Lourenço da Mata, Camaragibe, para você ter uma ideia, que são 600 advogados nessa subseccional, 600 advogados, né? Que também precisava ter uma proximidade maior, né? São Lourenço da Mata, Camaragibe pertenceu aqui a Recife. Abri também Uricuri, que pertencia à subseccional da Araripina. O Uricuri cresceu muito também, né? Tem quase 200 advogados, ou seja, precisava ter mais a nossa OAB perto. E agora nós abrimos também a de Gravatá. Né? Gravatá começa com 290 advogados. Né? Ela foi desmembrada de Vitória, Vitória continua, né? E agora vai ter uma nova subseccional em Gravatá. Para que isso? Para que a gente possa ter uma maior proximidade. E essas localidades que a gente abriu, André, elas já haviam uma demanda muito grande da classe. Sim. Já havia uma demanda muito grande lá em São José do Egito, em Uricuri, em São Lourenço da Mata, em Vitória. Exatamente, que são cidades que vêm se desenvolvendo muito. Sim. E a gente precisa ser disruptivo para podermos exatamente levar a instituição mais próxima da advocacia. A OAB ela reúne hoje em dia mais de 200 funcionários. Né? Tem a sede aqui, que é ali no antigo prédio Jornal do Comércio de Pernambuco, na Rua do Imperador, né? Mas ela tem mais, vamos ter agora 29 subseccionais. Atualmente são 26 já sedes, né? E a gente já está preparando a inauguração da sede de São Lourenço da Mata, e vamos preparar o Uricuri e vamos preparar Gravatá. E qual é a estrutura de uma subseccional dessa, Fernando? Ela tem seu presidente seccional, secretária? Como é que funciona mais ou menos essa... Cada subseccional ela vai variar de acordo com o número de advogados. Então, assim, na maior parte delas tem um presidente, um vice, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Perfeito. E geralmente ela tem pelo menos 2 funcionários. Perfeito. Né? Aquelas muito pequenas, elas não têm conselhos. Entendi. Mas aí as maiores, um pouco maior, ela já tem 7 conselheiros, além da diretoria tem mais 7 conselheiros, tem mais 15 conselheiros, como é o caso, por exemplo, de Caruaru. Caruaru reúne quase 4 mil advogados. É a nossa maior subseccional é Caruaru. Então tem a diretoria, tem um conselho e tem um corpo funcional para poder atender no dia a dia. Né? Porque aí com essa subseccional, o advogado, muitas vezes que não tem local de trabalho no seu escritório, muitos fecharam após, principalmente a pandemia, o jovem advogado não tem, a questão do online permitiu muito isso, você não ter essa estrutura física, sim, usam a sede da OAB para exercer sua atividade. Que aí é outra coisa que a gente tem feito para aproximar a classe, é ter nessas subseccionais, né, locais de audiência para o advogado receber um cliente, local, um computador para o advogado poder fazer uso da internet. Então a seccional vem também com uma estrutura para o advogado. Exatamente. Olha aí, não sabia disso, Fernando. Você tem ideia, André? A gente tem aqui na nossa sede da OAB, já fica aqui o convite, quem não conhece, não perca a oportunidade de conhecer. Né? A OAB ela tem exatamente um espaço chamado Dorani Sampaio, um cowork, com locais de trabalho, sala de reunião, que os advogados podem exatamente se utilizar. E aí, um spoiler aqui para você, agora no dia 8 de novembro, estamos preparando exatamente a entrega de um cowork em Boa Viagem. Olha aí. É um espaço que a gente fez uma enquete na advocacia, né? Perguntamos aonde o advogado queria um cowork em Recife, né? E aí 60%
deu ali no bairro de Boa Viagem, Pina. Pina, Né? perfeito. Porque assim, muitos trabalham em Boa Viagem, Sim. quem não trabalha nem mora, mas vai fazer alguma atividade em Boa Perto Viagem. do Fórum João Bezerra, porque Pina já é ali mais próximo, né? Exatamente. E aí você é um Perfeito. local que vão ter quase 100 locais de trabalho. Os advogados vão ter locais para usar a internet, salas de audiência, né? Vai ter uma estrutura da Caixa de Assistência para poder usufruir dos serviços. O advogado, em vez de vir na sede, vai poder usar lá em Boa Viagem. Da mesma forma, a Escola da Advocacia, o token venceu, vai poder lá em Boa Viagem para poder fazer o serviço, fazer a renovação do seu token, assim, para a gente poder facilitar e dar exatamente ao advogado, já que em Pernambuco nós somos a anuidade mais barato do Brasil, uma das mais baratas. Na verdade, nós somos R$800, tem só uma que é 799, R$1 a menos. Então é a mais barata do Brasil. Então a nossa é mais barata do Brasil e a gente propicia tudo isso, André. Perfeito. Fernando, essa é a magia hoje. Eu vou lhe chamar de um poder público, no sentido de que você faz gestão pública quando você proporciona para um advogado que não está dentro da nossa realidade. A gente precisa entender que nós somos privilegiados, essa é a verdade. Né? Existem advogados que não têm um local para um escritório, um local para chamar de seu. E essa é a magia, Fernando, do poder público. Eu lembro uma vez, Fernando, que eu fui secretário de governo do prefeito de Olinda, o prefeito Lupes. Um abraço, Lupes. Está convidado para vir aqui, viu, prefeito? Trazer o prefeito aqui para a gente conversar sobre gestão também. É excelente gestor, prefeito Lupes. E nesse episódio em que eu fui secretário em Olinda, eu vi como o poder público, a gente pensa, Fernando, que por nós sermos gestores do nosso negócio, a gente pensa que tem poder. Né? Não, lá no meu escritório eu faço, aconteço, contrato, demito, a gente pensa que tem poder. Mas você vê que o poder está aí, nesse serviço público. Eu lembro que no Lupes eu chegava no local e dizia, não, vamos fazer essa rua aqui. Era um serviço de milhões de reais, que contratava não sei quantas pessoas. Você é a mesma coisa. Você está com o poder de mudar a vida de um advogado. Porque o advogado não tem aonde atender o seu cliente. Não tem aonde aquele espaço para chamar de seu. Quando a OAB proporciona um local condizente, com dignidade, um local apresentável, com computador, internet, luz, ar-condicionado, muitos advogados não conseguem ter isso. Então você, Fernando, proporciona uma ferramenta de transformação na vida desses advogados. Essa é a magia para mim nos órgãos de classe, no poder público, esse poder de transformar a vida das pessoas. Uma coisa importante, André, além de te ofertar, né, na hora que a gente cria uma subsecção nessa localidade que não tinha, né, esse tipo de estrutura, a gente oferece uma coisa maior. Que aí eu acredito que é talvez até o mais importante. Você ter a instituição perto desse profissional. Sim. Uma das coisas que na minha gestão a gente tem procurado investir cada vez mais é a questão da defesa das prerrogativas do advogado. Sim. Tem outras pautas importantes, mas prerrogativa para mim é o principal. Sabe? O que é prerrogativa? Muitas vezes pensam que prerrogativas é privilégio do advogado. Não é nada disso. Prerrogativa é um direito do cidadão, é um direito do cliente que o advogado está exercendo ali. O advogado, quando é preso indevidamente... Fernando, você quando o advogado tem um cliente preso indevidamente, né, o advogado ele precisa ir à delegacia, precisa ter acesso a um inquérito policial ou ao fórum, né, e muitas vezes essa autoridade, abusando desse poder que ele tem, essa autoridade, desse delegado, desse juiz, ele não permite o acesso a esse documento. Ora, a gente vive numa democracia. Claro. Para você poder verificar se aquela prisão se deu de forma legal, de forma legítima, né, os documentos, né, que embasaram aquela determinação precisam ser públicos. E o advogado, às vezes, tem dificuldade a realizar isso. Se a gente tem dificuldade, né, aqui em Recife, imagina um colega que estava lá em São José do Egito. Meu Deus do céu. Então, assim, essa presença da subseccional lá agora em São José do Egito vai permitir, além da estrutura física, vai permitir também que saibam que esse advogado não está sozinho ali. Está sozinho. Sim. Ele tem um presidente da subseccional, ele tem um presidente de uma comissão de prerrogativas, que geralmente são advogados experimentados e que defendem de forma efetiva e sabem como defender esses direitos do advogado na impetração de um habeas corpus, na impetração de um mandato de segurança, para que aquele advogado possa exercer de forma plena a defesa do seu cliente, ter acesso àquele documento, realizar na hora de uma audiência, por exemplo, a sustentação oral necessária, né, com toda a argumentação que ele tem, levar o conhecimento para o juiz, e que a gente às vezes se surpreende que algumas autoridades, né, abusam desse poder e não permitem esse exercício pleno das prerrogativas do advogado. Como eu falei, é um direito do cidadão. E aí a gente, inclusive,
fortalecendo nossa comissão de prerrogativas, e aí temos agora um cadastro nacional dos violadores de prerrogativas. Aquele juiz, aquele delegado que viola reiteradamente uma prerrogativa da advocacia, ele é inscrito nesse cadastro, que no dia que ele deixar a sua atividade, for para a advocacia, a OAB vai negar a OAB a esse profissional. Que espetáculo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem procurado. Isso é nacional? É nacional. Que espetáculo. Então, assim, desde quando existe isso? isso aí foi lançado há 1 ano e pouco atrás. Não sabia. Né? E a gente está fortalecendo cada vez mais esse cadastro. Já fizemos aqui em Pernambuco o registro de algumas autoridades que insistem em violar a prerrogativa do advogado. Fizemos a inscrição. No dia que ele for pedir a inscrição como advogado, vai ser negado. Quer botar para quebrar no advogado, porque está lá na já que não respeita aquela atividade, e depois quer ser advogado. Parabéns. Perfeito. Bom, Fernando, a gente já está caminhando aqui para o final, né? Confesso que depois que passou o nervosismo, a gente está um pouquinho mais à vontade. Mas antes, Fernando, de caminhar para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta a você sobre um ponto de inflexão. Existe um livro que é de Flávio Augusto, um dos grandes empreendedores aqui do Brasil. E esse livro, eu já estou, acho que, lendo já pela 3ª vez esse livro, e ele fala sobre o ponto de inflexão, que é aquele ponto na vida de todo profissional, de todas as pessoas, que é uma virada de chave na vida dela. Qual é o ponto de inflexão de Fernando? Quer seja como advogado, quer seja como presidente da OAB, qual foi o ponto, Fernando, que você verifica lá atrás que você mudou a rota da sua vida, ou da sua gestão, ou de Fernando como advogado, o ponto de inflexão de Fernando? Olha, eu acredito que depois de ter me formado, em que pese já ser estagiário na época, já gostava de estagiar, tudo, acho que eu tinha um ano e pouco como advogado. E aí eu vi muitos colegas indo para concurso público, fazendo concurso para juiz, né? E aí, nesse momento, confesso que eu assim, fiquei balançado, se eu queria ser juiz ou não. E passei, confesso, um período grande assim, analisando se faria o concurso. Alguns colegas até me chamaram para fazer o concurso aqui em outros estados vizinhos, né? E terminei realmente entendendo que o meu caminho não era, por exemplo, a magistratura, né? Eu, por ter, de repente, esse perfil mais proativo, né, de iniciativa, né, acreditava que, em que pese as dificuldades do início da advocacia, que é muito dura a advocacia, já que eu não optei pelo concurso público, né, a advocacia área privada é muito difícil, o começo principalmente. Né? Então, acho que foi nesse momento que eu disse, não, eu quero exercer a advocacia em que pese essas dificuldades, em que pese as incertezas desse início de carreira, que são muito grandes. Né? Eu acho que vale a pena e vou investir nessa carreira, com todo o respeito que eu tenho a outras atividades, magistratura, Ministério Público. Eu acho que a advocacia tem essa grande liberdade de você poder escolher o que você faz, de você poder exatamente direcionar, né, no caso, a minha atividade profissional para uma advocacia, que é o que eu gosto de fazer. Né? E como eu disse, que pese as dificuldades, eu acho que valeu a pena, e aí a gente está usufruindo aí dos frutos depois dessa escolha e depois das dificuldades que a gente passou, né? Perfeito. Excelente ponto de inflexão, Fernando. Eu também me deparei com essa mesma necessidade de escolher. Eu pedi exoneração de um cargo público para advogar. Eu era servidor público e chegou um momento na minha vida que eu tive que optar. E eu tinha, na minha época de faculdade, exatamente esse ponto, Fernando. Eu passava muito em concurso público, era muito de estudar, e passava muito em concursos, e pensava comigo, no dia que eu me formar, eu vou advogar, porque é simples. Veja que pensamento arrogante, né? Bem arrogante. Vou advogar porque é simples, faço os 3 anos ali de carreira jurídica e vou virar magistrado, passar no concurso público. Ledo engano, Fernando. A vida me passou uma perna, fui advogar porque era simples, me apaixonei completamente pela advocacia e hoje eu sou completamente fissurado. Eu acho que defender o outro é quase um sacerdócio. Eu vejo que isso foi a missão de Jesus. Jesus veio na Terra e ele dizia, olha, não pequeis, mas se pecares, tendes o Pai, que é o seu advogado. Então é quase que um sacerdócio a atividade que a gente faz. Eu acho muito linda a advocacia, eu sou completamente apaixonado pela advocacia. Fernando, vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Vamos lá. Vou falar aqui uma palavra, alguma coisa, e você vai me dizer aí brevemente para a gente fazer aqui esse bate-bola mais descontraído, tá? Prato favorito de Fernando? Carne.
Carne? Coisa boa, carnívoro, né? Livro. Como os advogados salvaram o mundo. José Roberto Castro Neves. Olha, como os advogados salvaram o mundo. É sobre o que esse livro, Fernando? Ele conta Não diversas passagens pelo mundo, né, em que há o envolvimento de advogados. Né, na Revolução Francesa, né, nos Estados Unidos, na questão da luta da independência, né, da secessão. Então, assim, você tem essas passagens que há sempre o envolvimento de um advogado, né, na formação dessas revoluções, na formação depois das leis que foram constituir esses países. Perfeito. Um sonho já realizado. Ser presidente da ordem. Era um sonho seu. Era. Coisa boa. Um sonho a realizar. Ver minhas filhas bem desenvolvidas profissionalmente, pessoalmente. A decisão mais difícil que o Fernando já tomou na advocacia ou como presidente da OAB? Me candidatar a presidente da OAB. Foi difícil. Foi. Imagina. Eu saber das dificuldades e saber das limitações que ia me tornar após isso. E essa eleição passada foi, acho que uma das mais acirradas. Foi bem acirrada. Teve uma eleição bem acirrada, tudo. Era um momento diferente que a gente estava vivendo também pós-pandemia, né? E aí os advogados estavam com uma frustração muito grande. O presidente Bruno Batista, que foi meu antecessor, fez uma grande gestão, mas evidentemente que a gente não tinha como lutar contra a pandemia. Verdade. A advocacia às vezes achava que o presidente da OAB podia abrir o tribunal, abrir o banco para que o advogado recebesse seu alvará, e a gente tinha uma limitação que era uma coisa absolutamente fora da realidade de todos, né? E isso causou uma frustração muito grande na advocacia. Deve ter sido um momento muito conturbado, né? Foi bastante. Eu, na época, era presidente da Caixa dos Advogados, Bruno, presidente da OAB Pernambuco, e a gente, mesmo nesse período, a gente diariamente conversava sobre o que a gente podia ajudar a advocacia. Nunca imaginei dar cesta básica para advogado. Dei muitas e muitas, mais de 40 toneladas de alimentos para a advocacia. Chegou a esse ponto. Advogados morrendo de fome, sem ter como sustentar a sua família. A gente deu cesta básica, deu auxílio financeiro, né? Depois, quando saiu a questão da vacinação da gripe, a gente saiu fazendo vacinação da gripe no estado todo, né? Mesmo no período que as pessoas usavam máscara. E foi um momento muito difícil. Imagino. A gente teve a oportunidade de... Eu fui para um jantar com o ex-presidente Bruno. Não o conhecia também, impressionante, né? Um gentleman, né? E ele estava me falando algumas coisas da advocacia, me falando algumas questões. Inclusive, vou também convidar o ex-presidente Bruno. É importante. O presidente Bruno teve uma experiência muito grande nesse período. Importante. E uma coisa inimaginável, né? Ninguém imaginaria que a gente ia se deparar com a pandemia. Rapaz, né? André, enquanto que a gente, muitos colegas se preocupavam apenas com seu escritório, com sua família, e principalmente o presidente Bruno e eu, né? A gente era diariamente, além de cuidar das nossas famílias, dos nossos escritórios, era cuidando da advocacia. Sim. O presidente Bruno ainda teve um momento mais difícil, que ele perdeu o pai na pandemia. Foi mesmo? Perdeu o pai, então foi um momento muito difícil para todos. E a gente às vezes fica assim, como alguns colegas não reconhecem exatamente isso. Sim. Não tem essa visão. Agora, isso é muito comum porque não conhece a realidade da advocacia. Sim. Por isso, às vezes, a gente ouve alguns comentários que são completamente equivocados e impertinentes. Verdade. Fernando, não é fácil estar na sua posição. Presidente da OAB é vitrine para ser criticado, para ter críticas, para ter comentários. E a gente sabe como é difícil hoje você estar num cargo que não é remunerado, como você falou. Então você está aí por amor, por convicção. Então não é fácil hoje essa posição que você está. Mas, como você falou, né? Era um sonho, então você tem o seu propósito, você está seguindo a sua missão. E eu acho que isso é o mais importante, né? Tudo que você fazer com propósito, fazer com convicção, saber que existe algo maior por trás daquele mera formalidade de ser o presidente da OAB. Você faz transformação na vida dos advogados através das medidas públicas que a OAB pode implantar. Verdade. Bom, Fernando, vamos lá. Para a gente fazer aqui o desfecho, eu queria já mais uma vez agradecer a sua presença, muito simpático, muito atencioso. A gente sabe que o presidente da OAB é corrido, tem seus afazeres, e vim aqui prestigiar nesse primeiro episódio, né, do Frutuoso Cast. Foi motivo de muita honraria para todos nós. Minha equipe está aqui também muito agradecida por esse momento histórico aqui
na nossa passagem. E a gente queria, Fernando, antes de encerrar, saber de você qual é, Fernando, os próximos passos que você vê hoje no mundo da advocacia, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de gerenciamento, do ponto de vista de empreendedorismo. Quais são os próximos passos? Eu sei que é muito difícil você prever o futuro, não é querendo fazer aqui uma futurologia, mas a advocacia ela é muito dinâmica, né? A advocacia lá na época do provimento da OAB número 94, no ano de 2000, período pré-Orkut, pré-iPhone, era uma advocacia. No período que eu me formei, que foi 2009, já era outra advocacia. Agora, 13 anos depois, 14 anos depois, 2023, já estamos em outra advocacia. Qual é o próximo momento da advocacia que você vê, Fernando, se vizinhando por aí? Doutor André, eu acho que assim, um grande desafio que a gente tem dos novos advogados, daqueles que já estão na atividade, né, é você exatamente saber conviver da melhor forma com essas novas realidades virtuais que a gente tem tido. Eu sou daqueles que eu não acredito que a advocacia, em razão dessas novas tecnologias, seria uma atividade em extinção. Jamais. Também o advogado concordo. jamais vai ser extinto. Concordo. O feeling, a experiência, isso é necessário e jamais uma máquina vai poder propiciar isso, né? Mas o desafio da gente é poder saber usufruir dessas novas tecnologias, né? Que tragam bons proveitos, né? E a gente sabe que muitos não têm o perfil, né? Seja por causa da idade, seja pelo próprio perfil mesmo, em saber lidar da melhor forma com essas novas tecnologias. Então, assim, acredito eu que o grande desafio é o advogado saber como ele pode usufruir da melhor forma possível dessas novas tecnologias, da rapidez. Às vezes a gente tem processos judiciais eletrônicos que, exatamente de serem eletrônicos, ele permite uma agilidade muito maior no despacho, né, na produção de uma prova, já que agora muitas audiências podem ser virtuais. Né? Então, do outro lado do país, a gente pode fazer a colheita de um depoimento, quando antigamente era necessário uma carta precatória sair de Recife para uma outra cidade, chegar lá o juiz deprecado, fazer essa audiência, marcar um dia, fazer a convocação, depois fechar o encerramento dessa carta precatória, devolver para o estado de origem. Agora não, simplesmente o juiz pode tomar o depoimento de uma pessoa que está em outro estado, ou seja, o próprio juiz que vai sentenciar é ele que vai ouvir, o que não aconteceu nesse caso das cartas precatórias. Então essa agilidade é que o advogado tem que estar preparado para poder usufruir da melhor forma, ter estrutura no seu escritório, ter uma boa internet, e aí daí o desafio do OAB também de ajudar os colégios que não têm essa estrutura para exercer sua atividade. Perfeito. Eu costumo dizer, Fernando, que o advogado que não abrir a mente para entender que hoje o mundo está aqui dentro, ele corre o risco de ficar para trás. Porque o mundo mudou, o mundo hoje está dentro do smartphone, é por isso que a gente vê cada vez mais advogados se posicionando em rede social, mostrando qual é a sua opinião sobre determinado tema, mostrando como é a advocacia dele, o que é que ele entende, qual é a concepção de mundo. Então, o mundo hoje está aqui dentro. Os advogados que não entenderem isso, que o mundo hoje ele é virtual, ele é um mundo online, ele vai ficar para trás para os novos advogados que estão vindo por aí, fazendo verdadeiras revoluções, né? E esse é uma mensagem muito clara hoje que a gente vê na advocacia do futuro. E é bom também ver que o presidente já está antenado, já enxergou isso. Acho que a sua resposta foi resposta de gabarito, viu, presidente? Obrigado. Bom, é isso. Antes de encerrar, eu queria mais uma vez convidar todos os advogados que estão nos vendo sobre a nossa imersão presencial que vai ter no dia 21 de outubro. A gente vai deixar o link aqui nesse link desse vídeo. E a gente vai falar sobre isso, presidente. A gente vai falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, formar time. É muito difícil formar time, né? Formar time é uma arte. O Barcelona lá de Neymar, Messi, do MSN, só era o melhor time do mundo e já dizem que era o melhor time de todos os tempos, porque o goleiro do Barcelona era o goleiro da seleção alemã. O atacante Neymar era o melhor atacante do Brasil. O atacante do Uruguai, que estava lá, esqueci o nome dele, Cavani, eu acho, era o melhor atacante do Uruguai. Então era a verdadeira seleção. Quem não consegue montar time
não consegue fazer nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. É verdade. E montar time é uma arte. A gente vai falar sobre tudo isso na nossa imersão dia 21. Presidente Fernando, antes de lhe dar a última palavra, para você encerrar o nosso podcast, quero mais uma vez lhe agradecer, dizer que foi uma honra para todos nós tê-lo aqui, como não poderia ter convidado melhor para abrir o nosso episódio número 1 do Frutuoso Cast. Quero lhe dizer que estamos de portas abertas. Quando estiver passando ali na Rua Amélia, entre ali no nosso escritório para a gente tomar um café e falar sobre a advocacia. E dizer que foi muito prazeroso para a gente esse momento de debate, de poder ouvir suas opiniões, de ver como você tem uma mente vanguardista para frente. Isso é muito importante para todos nós advogados, termos um líder dessa magnitude. E a gente encerra esse podcast, Fernando. Eu queria que você deixasse duas mensagens. Uma para esse projeto que está nascendo, o Frutuoso Cast, que é que você viu, pensa sobre isso. E a outra, e mais importante, a sua mensagem para a advocacia. Vamos imaginar que todos os advogados do Brasil estejam lhe vendo nessa câmera. Qual é a sua mensagem para o advogado que está lhe vendo? A gente queria essas duas mensagens para a gente encerrar o nosso podcast. Eu acho que, primeiramente, dizer que quanto mais informação, melhor, né? Eu sou daquele tipo que eu acho que a publicidade é extremamente importante. Você trazer, num programa como esse, André, oportunidade de que os jovens possam conhecer a melhor forma de se desenvolver, suas experiências, as experiências dos entrevistados, isso aí realmente não tem preço, né? E em relação à nossa ordem, à advocacia, né, eu queria, mais uma vez, fazer um convite a toda a advocacia, né, pernambucana, brasileira, que conheçam a nossa ordem, conheçam as ações que a nossa instituição coloca à disposição de toda a advocacia, não só aqui em Recife, mas em todo o estado, e um convite especial que é o nosso Memorial da Advocacia. A OAB ela não tinha um memorial da advocacia. Nós agora temos lá no térreo do edifício sede da OAB Pernambuco, lá na Rua do Imperador, um espaço que conta a história da nossa OAB desde 1934, quando ela foi criada, até os dias atuais, né? Tem uma linha do tempo, contando as passagens das gestões, falando desses ex-presidentes, falando dos momentos importantes que a OAB teve envolvidos, momentos como a questão da redemocratização do país, o momento do regime militar, como a ordem se importou nesse momento. Então, assim, são ações como essa que a gente mostra a importância da nossa OAB e o advogado, principalmente o jovem, né, precisa conhecer para verificar que é uma atividade difícil, mas ao mesmo tempo, André, muito apaixonante. Parabéns. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo episódio.